Bom dia, irmãos, tudo bem? Então, eu vou gravar mais um vídeo e nesse vídeo eu queria compartilhar mais uma vez, de um pensamento. Há alguns anos, eu tenho sido confrontado com a sinceridade de coração, ter um coração sincero, E isso eu lembro de um pastor, de um pai na fé, de um homem que me ensinou muitas coisas do que eu sei hoje, que é o pastor Ricardo Peleteiro. E eu lembro que ele dizia para mim o seguinte, ele dizia: Eduardo, você tem que aprender a administrar a sua sinceridade, né? E eu ficava sem entender essa palavra da administração da sinceridade. Em conflito a isso, eu logo no início da minha fé, eu tinha o desejo de fazer muitas coisas. Eu lembro que quando era jovem, adolescente, eu até criança mesmo, eu sempre tive o cuidado de alimentar aqueles que eram necessitados, eu sempre tive o coração voltado para as pessoas mais necessitadas, né? Lembro que muitas vezes eu ia em casa e chegava para minha mãe e dizia assim: mãe, bota aí uma comida numa vasilha de margarina, para eu levar para um rapaz que está ali na lixeira. A lixeira de onde eu morava era tipo uma casinha, E nessa casinha ficavam muitos moradores de rua, Dentro da lixeira mesmo. E toda vez que eu passava eu ficava confrontado com aquela imagem. E aí sempre ia e pedia comida à minha mãe, e levava para eles e tal, Até aí tudo bem. Passou-se os anos, conheci Jesus, entreguei minha vida ao Senhor. E aí eu continuei com essa obra, né? Com de ir, de fazer, de entregar quentinha, de fazer sopão, de fazer evangelismo nas ruas, né? Mas sempre existia algo em mim, que eu não conseguia administrar direito. E isso que existia em mim muitas vezes era o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser parabenizado, e aquilo amaciava, confortava o meu ego. Que era o fato de você fazer e as pessoas dizer: poxa, que obra linda, que obra maravilhosa, como é bom ver pessoas assim, Elogios do tipo. E isso, de certa forma, ia aumentando o desejo de querer fazer mais e de ser reconhecido mais. E assim eu fui fazendo, né? E aumentava, e descia, ia para as favelas, e evangelizava, entregava comida, e tudo isso com o desejo de ser visto, de ser aplaudido, né? E aí tinha aquele sentimento, aquela palavra: não, eu tenho que transferir a glória para Jesus, e que a glória seja do Senhor. Só que, irmãos, não é fácil lidar com elogios. Não estou dizendo que é errado elogiar e que é errado ser elogiado. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que pessoas como eu, que sofreram por rejeição, e eu creio que muitas pessoas sofreram de rejeição, né, sabe o quanto isso, talvez, não sei se saibam, mas o quanto é importante para uma pessoa rejeitada os elogios, né? E fora as pessoas que são rejeitadas, o elogio ela termina trazendo algo para a gente que, se não soubermos administrar, terminamos a ter o complexo de Lúcifer, que foi a questão dos louvores, Quando Lúcifer, a gente vê que Lúcifer ele era o ministro de louvores no céu, E lá ele não soube lidar com a glória. Não soube lidar, tanto não soube lidar que ele queria colocar o trono acima do trono de Deus. E isso é muito perigoso,
Você vê que um ser celestial, ele foi tentado, né, pelos seus por um desejo, por algo que surgiu nele, que dirás nós? E aí eu tenho ultimamente tentado administrar a minha sinceridade, né? Aí entra a palavra da administração da sinceridade. Tenho tentado administrar essa sinceridade na minha vida, tentado, né, me entender. De alguns anos para cá, tenho buscado me entender, tenho buscado, né, sabe aquele mergulho dentro de si? E ultimamente eu tenho mergulhado dentro de mim e visto muitas coisas e tentado corrigir outras e com isso a gente vai se confrontando, vai se entristecendo. Ao mesmo tempo lembro do ladrão da cruz, né, quando ele disse que ele merecia estar naquela cruz, né, e que Jesus não. E muitas vezes eu me sinto como aquele homem, né? E aí eu fui confrontado com uma palavra que está em Mateus, capítulo 23, versículo do 5 ao 7, né? Que fala o seguinte, né? Essa tradução é de Almeida corrigida, fiel, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares, nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Né? Então a gente vê que os fariseus, né, os mestres da época de Jesus, eles tinham essa necessidade também. Tinham essa necessidade de ser reconhecidos e faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Então, faziam todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. E eu comecei a me analisar e comecei a ver, como eu falei, já tem sido um mergulho profundo dentro da minha vida, né? E o que eu tenho buscado é ser sincero. Sincero primeiramente para mim, né? Ser sincero para com Deus. Quantas vezes eu chegava aos pés do Senhor, né, e chorava, ou até mesmo, sabe, esforçava um choro para poder receber a atenção de Deus, né? Isso, e eu chegava para Deus e dizia assim: Deus, eu estou forçando o choro, isso tentando administrar a sinceridade. Deus, eu estou forçando esse choro para poder, sabe, tentar convencer o Senhor de fazer algo a meu favor. E voltava para a oração de Jesus e dizia: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a partir daí começou um processo na minha vida, e esse processo começou eu comecei a falar o que eu sou mal. Eu falei assim, e eu começava a dizer: eu sou mal, eu sou mal. Que eu reconheço a maldade no próximo pela minha maldade. Eu só posso reconhecer que uma pessoa tem desejo de roubo, né, como exemplo, se em minha vida eu roubo, eu tenho a prática do roubo, ou eu tenho um desejo do roubo, né, do furto, do que seja. Então, como é que eu posso julgar o próximo? Eu só posso julgar o próximo quando eu conheço o que está dentro de mim. E eu comecei a fazer essa análise em mim e comecei a tentar administrar isso em mim. Porque muitas vezes eu quero julgar o próximo de algo que está em mim. Eu sou o ladrão, mas eu quero julgar que o próximo, ele também é ladrão, porque eu sou ladrão, então eu conheço isso, a prática que eu tenho de roubo, eu quero que eu imagino que o próximo também, ou na verdade não é nem imaginação, né, é uma convicção minha, não estou dizendo que seja do próximo, mas é uma convicção minha, né, de que ele faz isso. E aí eu comecei a ponderar muitas coisas, eu comecei a colocar em ordem muitas coisas na minha vida, né, e não julgar todos por mim. Não julgar, porque é porque eu fazia todas as obras para ser visto. Então eu fazia todas as obras para ser visto.
E por isso eu imagino que o próximo também, ele também faz todas as obras para ser visto, mas não. Mas não, porque isso era uma particularidade minha. Era uma particularidade minha. E uma coisa que eu descobri em todos esses anos foi que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Não são as minhas palavras, não é a minha convicção, não é a minha persuasão que vai convencer o meu irmão, que vai convencer o homem da iniquidade dele. Quem conhece um homem é o Senhor. Eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu não me conheço, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a me conhecer, me ajuda para que eu possa saber quem eu sou, o que eu sou. E a partir daí o Senhor começou a me mostrar. E foi aos poucos, porque eu acho que se o Senhor me mostrasse de vez quem eu era, talvez eu não suportasse. Né? E aí eu já tenho uns 2 anos eu lendo o Talmidim, né? Que é o passo a passo os passos de Jesus, né? Que tem como autor o Ed René Kivitz. E veio essa palavra, né, de Mateus 23, do 5 ao 7, e ele trouxe também uma reflexão sobre isso, que eu vou colocar aqui para vocês, né, compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consegui quadrar aqui. Se eu não conseguir, eu vou ler, de qualquer forma. Vamos lá. Os tefilins, traduzidos normalmente como filactérios, são uma espécie de tiras com trechos da Torá, que os judeus amarram em seu corpo periodicamente, como forma de expressar seu apego à lei e a invocação de Yahweh. Outra expressão externa de devoção são as franjas de suas vestes, os tzitzit. Jesus está falando sobre os fariseus e usa os tefilins e os tzitzit, extravagantes, como exemplo de exagero das pessoas que gostam de ser notadas e admiradas por sua religiosidade. Jesus está, portanto, criticando o hábito de estarmos mais interessados nos aplausos humanos do que em cultivar uma devoção interior verdadeira. Aqui esses homens tentam enganar, porque ainda mais tolo do que tentar enganar os outros é tentar enganar a si mesmo. E pior que tudo isso é tentar enganar a Deus, que a tudo vê e tudo sabe. Quando passamos a nos preocupar demais com a opinião dos outros e passamos a cultivar o desejo de impressionar, vivendo a imagem, acabamos por deixar Deus de fora da equação da espiritualidade piedosa. Evidentemente, é melhor uma espiritualidade ocupada com os olhos de Deus do que uma espiritualidade ocupada com os olhos do público. Um verdadeiro talmide de Jesus vive como se seu público fosse composto de uma só pessoa, a saber, o Deus a quem serve e para quem vive. O grande desejo de um talmide de Jesus é despertar o sorriso na face de Deus. Como talmide de Jesus, tenho esse desejo também de jamais perder a noção de que a grande e única aprovação de que precisamos é a de Deus. Né? E aí ele faz um convite que convida você a viver para o público de um, né? Que é o público de Jesus. E isso, irmão, sabe, confrontou diretamente com a pessoa que eu sou. Confrontou diretamente. Porque é isso que eu tenho buscado, viver a sinceridade de coração, viver a sinceridade para com Deus. E sei que não é fácil. Eu lembro que quando entreguei minha vida a Jesus, eu não entreguei com vontade de mostrar para os outros. Eu entreguei de todo o coração. Quando entreguei minha vida para Jesus,
Eu queria uma mudança na minha vida. Eu não queria viver como antes. Eu não queria viver, sabe, na vida promíscua que eu tinha. Eu queria uma transformação. Foi necessário que eu abrisse mão de algumas coisas e eu abri mão de muitas coisas, né? Não sei se ainda de tudo, mas eu abri mão de muitas coisas, né? Coisas que eu julgava importante e seguir minha vida com o Senhor, né? Mas com o passar dos meses, dos anos, eu fui sendo notado dentro da igreja. Fui sendo notado. E por ser notado, aquilo começou a inflar o meu ego. Né? Aquilo começou a mostrar o quanto eu era importante, né, para os irmãos. Mas essa importância, precisamos ser importantes para os irmãos, mas a importância que eu estava cultivando no meu coração era a importância de fazer para mostrar. A importância de eu fazer, né, para ser reconhecido, para ser aplaudido. Né? E aí veio, né, a minha perdição de eu estar dentro da igreja fazendo as obras, que foi o texto que a gente leu de Mateus, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Então, eram obras que eu fazia, obras de um evangelista, obras de uma pessoa piedosa, né? Mas era simplesmente para ser visto. Né? E o Senhor nos chama para o oculto, o Senhor nos chama para o secreto com Ele. Né? E aí veio a palavra para que Ele cresça, que eu diminua. Paulo, talvez ele entendeu isso. Paulo teve entendimento disso. Você vê que os conflitos de Paulo na sua caminhada, você vê um Paulo defensor da lei, você vê um Paulo, né, que mata pela lei, você vê um Paulo, né, extremamente religioso como os fariseus. Depois você vê um Paulo que se entrega. Aí você vê um Paulo que vive a firmeza do Evangelho, mas dentro da firmeza do Evangelho não existe a misericórdia que o Evangelho traz como pilar, né? Que a misericórdia, que o Jesus nos ensina esse pilar da misericórdia. Então, ele vive como fariseu, sendo cristão, né? A ponto de brigar, a ponto sabe, de quebrar relacionamento, né? Como aconteceu lá com João Marcos, né? E depois você vê um Paulo que já está clamando a Deus, já ora a Deus para que tire o espinho, já reconhece a maldade que há dentro dele. Você vê um Paulo que diz: Senhor, orei por 3 vezes para que fosse tirado o espinho da carne, mas a palavra do Senhor veio para Paulo dizendo assim: Paulo, a minha graça te basta. Não é a sua força, Paulo. Não é a força, não é as suas obras, não é o seu conhecimento, mas a minha graça, essa é que te basta. Sabe? E isso eu comecei a trazer para mim. Deus, a tua graça me basta. Sou mal. Paulo, você vê um Paulo dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então você vê um Paulo reconhecendo quem ele era. Né? E eu cheguei em um ponto onde eu precisava reconhecer quem eu era, a pessoa má que eu era, a pessoa que eu precisava viver para chamar atenção, e vivi durante anos somente para chamar atenção. Né? E é conflitante, irmãos, muito conflitante, porque a gente vive, né, sem saber se está fazendo certo, se está fazendo errado, e aí pode entrar também no extremismo. O meu medo, temo entrar em um extremismo de não fazer mais nada, porque se eu fizer qualquer coisa vai ser para mostrar, sabe? Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que, sabe, pesar, eu tenho que parar e pensar assim: ó, ainda que eu esteja fazendo para mostrar, tem misericórdia da minha vida, Jesus, tem misericórdia da minha vida, mas que o Senhor cresça, ainda que seja para mostrar, que a glória vá para o Senhor.
ainda que muitos me aplaudam, sabe? Mas que isso que eu esteja fazendo seja de fato para poder beneficiar a quem está sendo feito. Porque, sabe uma historinha, não sei se vocês já ouviram isso, de pessoas, isso é fato, pessoas, eu já ouvi pessoas falando sobre isso, que diz assim, eu hoje não dou mais esmola, não dou esmola porque, sabe, a gente não sabe se a pessoa que a gente está dando dinheiro é para usar droga ou para comprar bebida, né? Então, não dou, não dou. Então, assim, você termina se endurecendo, né? Porque quando você sabe a verdade, né, essa verdade muitas vezes nos para, nos decepciona. Essa verdade muitas vezes faz a gente não fazer exatamente nada, né? E aí entra o perigo do extremismo, né? E aí precisamos ponderar, precisamos depender de Deus, sabe? Eu passei por esse estágio também, não vou fazer para quê? Para um monte de drogado, mas quando você entra na misericórdia, quando você vê Jesus curando sem a necessidade de que aquele que ele curou volte para ele, Jesus fazendo bem para as pessoas, sem necessidade de que os reconheçam ele como Senhor. Você não vê Jesus se frustrando, você não vê Jesus se frustrando quando ele traz o sermão e muitos abandonam ele. Você não vê Jesus se frustrando quando na crucificação todos, além de todos os abandonar, né, todos abandonarem Jesus, os próprios discípulos também abandonam Jesus, até o próprio Pedro que dizia, Senhor, morrerei contigo, esse também abandonou Jesus. Você não vê Jesus se frustrar, Jesus já sabia, e dizia Paulo, antes que o galo cante, né, 3 vezes você irá me negar, pela terceira vez você irá me negar. Então assim, você não vê Jesus frustrado com isso, porque Jesus não dependia disso. Então eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer primeiro, sem inflar o meu ego, né, para que as minhas obras, sem o desejo de que minhas obras sejam vistas pelos homens, né? E segundo, independente do que ele esteja fazendo, sabe? No meu coração, se eu posso fazer o bem, eu não faço, eu peco. A palavra diz isso. Então, há um cuidado, sabe? Então, trago essa palavra com vocês, esse pensamento, essa reflexão para vocês e peço que tenham cuidado, né? Analise-se, homens. A palavra diz isso, a palavra pede para que a gente venha se analisar. Na ceia, o que é que a palavra diz lá em Coríntios? Né? Quando a gente vai cear, analise o homem. Se analise. Né? Então, essa análise para nós é uma análise de verdade, uma análise de quem você é. Né? Peça ao Senhor para mostrar quem você é. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para mostrar quais são as suas intenções, o que há em você, né? Se o que há em você realmente é do Senhor ou é para você ser reconhecido, né? E ainda que você tenha a resposta de que o que você faz é para ser reconhecido, de que o que você faz não é para o Senhor, e sim para os aplausos, para você receber essa honra, não se desanime porque você é mau. Não se desanime porque você não presta. Não se desanime. Nós somos imprestáveis. Né? Então, para que se decepcionar com você mesmo? Por que eu me decepcionaria comigo mesmo se eu sei que eu sou mau? Se eu sei que eu não presto? Mas a graça de Jesus, essa me basta. A graça do Senhor, essa me faz com que os olhos de Deus se voltem para mim. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz que Deus vai olhar para você. Pense em um filho. Seu filho, por mais rebelde que seja, você como pai, ele quando ele abre os olhinhos para você e diz, pai, me perdoa. Pai, me ajuda, porque eu sei que eu sou mau. Pai, eu sei que eu tenho sido rebelde, eu sei que eu tenho abusado ao Senhor, eu sei que não obedeço ao Senhor, mas me ajuda, Pai, porque eu não estou conseguindo. Se você, sendo mal, qual seria a sua atitude? Imagine teu Pai Celestial. Imagine o Senhor que está nos céus. Sabe? Então, não se frustre porque você tem tentado
sabe, agradar a si mesmo, ou até mesmo agradar a outros. Não se frustre por isso, porque nós somos maus, mas a misericórdia de Deus está sobre nós, a graça do Senhor está sobre nós, e o que importa é o reconhecimento. E voltando para a palavra que eu trouxe no último vídeo, 2 orações, do fariseu e do publicano. 2 orações. O fariseu, ele orava e dizia exatamente o que ele fazia. Ele não estava mentindo. Ele dizia que jejuava, que orava, né? Que estava no templo todos os dias, que observava a lei. Aí ele dizimava. Essa oração do fariseu, ele chega para o Senhor e diz assim: o Senhor sabe que eu sou dizimista, que eu sou um homem de oração, que eu sou um homem de leitura, não sou como esse publicano. E realmente ele fazia tudo aquilo. Já o publicano, ele chega e: Senhor, tem misericórdia de mim, e sem coragem de levantar os olhos aos céus, ele dizia: tem misericórdia de mim, porque sou pecador, sou miserável. Esse é o reconhecimento que precisamos ter. Essa é a condição que precisamos nos enxergar, de pobres, cego e nu, e nada tenho a oferecer ao Senhor. Nada tenho a oferecer. Tenha esse reconhecimento de quem você é, irmão. Um nada. Sabe? E que o que te torna alguma coisa é a graça de Deus. Porque essa graça é a que nos basta. Né? Então, espero ter sido claro, né, no meu vídeo. Uma das coisas que eu pensei, eu vou falar sobre sinceridade. Falar sobre sinceridade mostra muitas coisas, principalmente o cenário. Né? Eu, quando ia gravar vídeo, eu arrumava a cama, eu limpava ali em cima, naquela parte de lá, aquela parte de lá, eu pegava para poder arrumar tudo direitinho, sabe, meu cabelo, o cabelo como tá bagunçado. A única coisa que eu fiz foi escovar os dentes e vestir a camisa, né? A cama tá bagunçada. Não sei se os irmãos conseguem ver, cama bagunçada, né? E eu falei assim: não, se falar de sinceridade, fala de sinceridade, né? Mas também não quero trazer isso como uma regra, né? Só para mostrar aos irmãos, né, que precisamos ser sinceros, principalmente conosco. Com Deus, por mais que a gente tente enganar a Deus, a gente não vai conseguir, porque Deus sonda, Ele conhece, né? O salmista fala isso: sondas e me conhece, sabe quem eu sou, o que sou. O Senhor conhece. Então a gente não tem como enganar a Deus. A única pessoa que nós podemos enganar, e é a pior pessoa que podemos enganar, é a nós mesmos. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus, né? Em nome de Jesus.